Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje se dedica a falar sobre desenvolvimento de carreira, recursos humanos, gestão de pessoal. E a nossa convidada para tratar desse assunto é a Cláudia Lourenço, diretora de RH da Europe Assistance Brasil e também uma das mais admiradas gestoras de recursos humanos do Brasil. Inclusive faz parte desse livro aqui que eu tenho em mãos, Histórias de Executivos dos RHs Mais Admirados. Ela é uma das coautoras convidadas para este trabalho. Aliás, não é o único prêmio que ela recebeu nessa área. Recebeu prêmios também por práticas de inovação e é um pouco dessa experiência que a Cláudia vai trazer para nós aqui. Cláudia Lourenço, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, Milton. Sou eu que agradeço pela oportunidade de poder compartilhar um pouco de recursos humanos com você e com a CBN. Recursos humanos é um setor estratégico dentro das empresas hoje? Sem dúvida nenhuma, recursos humanos têm um papel estratégico, não só de atender às necessidades do negócio, mas também, através de suas políticas, ferramentas e programas, ajudar a organização a atingir a sua competitividade. E como é que as empresas brasileiras, elas têm incluído esta ideia do RH estratégico ou nós temos uma visão ainda muito anterior, muito ultrapassada? Eu acredito que as empresas estão, sim, cada vez mais contando com os profissionais de recursos humanos para geração de competitividade, porque hoje se tem clareza do quanto profissionais bem desenvolvidos, capacitados, engajados, um bom clima organizacional contribui para os resultados das organizações. Então, as empresas têm sim utilizado as ferramentas e toda a expertise dos profissionais de recursos humanos. Vamos aproveitar para contar um pouco da sua experiência nessa área de recursos humanos, como é que você começou, o trabalho que você realiza, para a gente ter uma ideia maior. Uhum. Eu iniciei há 27 anos na área de recursos humanos, tenho atuado desde então. Muito interessante porque eu, a minha formação inicial foi em nutrição e eu iniciei numa empresa brasileira de serviços de alimentação, onde estavam requerendo profissionais nutricionistas para atuarem com treinamentos nas empresas de alimentação para fazer a geração de treinamentos e de Uhum. desenvolvimento com os profissionais dentro das cozinhas industriais. E por 13 anos, essa empresa, o nome dela é ATA, e depois essa empresa foi adquirida por um grande grupo, Accor e Compass, que é a AGR, Serviços de Alimentação, que é líder mundial em serviços de alimentação. E eu, por 13 anos, atuei em recursos humanos na área de serviços de alimentação. Nesse meio de tempo, eu procurei aperfeiçoar os meus conhecimentos, a minha formação acadêmica. Eu fiz uma pós-graduação em marketing, depois eu fiz um programa, um MBA em recursos humanos, justamente para me qualificar para um outro mercado. Foi quando eu passei, eu fui convidada, eu fui chamada para participar de um processo seletivo e fui trabalhar numa empresa financeira do grupo BNP Paribas, Cetelem, já nessa ocasião, em 2004, como head responsável por todos os subsistemas de recursos humanos. E depois fiquei por alguns anos, por 4 anos na Cetelem, e depois eu migrei para a Europa Assistance, que é uma empresa que eu estou há 9 anos. É uma empresa, a Europa Assistance Brasil é uma empresa do mercado segurador, uma empresa de assistência 24 horas do mercado segurador. No Brasil, é uma empresa que no Brasil tem uma joint venture com o Bradesco Seguros e pertence ao Grupo Generali E mundialmente. você se desenvolveu como coach. Também. Entre outras coisas que eu acabei estudando também, fiz também psicologia, um curso de extensão do pós-MBA. Eu cursei um curso de psicologia para não psicólogos e fiz também uma formação em coaching, né, uma formação para coaching executivo, para life coaching, e me especializei no coaching aplicado à neurociência, com o Coaching Neuroleadership Institute. Bom, isso para mostrar dessa sua experiência e entender o seguinte: o que que faz hoje, um profissional de recursos humanos ser um profissional de excelência? Quais são as características para um profissional de recursos humanos ser tão admirado? Eu acho que o principal fator é que esse profissional, ele precisa entender do negócio. O
profissional de recursos humanos, ele precisa saber quais são as demandas de um planejamento estratégico e desenvolver o seu plano de trabalho com base nisso. Se pensarmos que as contribuições das pessoas, elas devem primariamente impactar no planejamento estratégico da organização, ajudar com que a empresa seja competitiva no mercado. Então, isso é fundamental, essa visão de negócio, essa visão estratégica. O profissional de recursos humanos, ele funciona também como um defensor dos interesses da organização e também dos colaboradores, né? Ele é um ouvidor dos colaboradores, ele precisa estar próximo dos colaboradores, ter um senso de justiça também dentro da organização. Ele precisa ser um influenciador do primeiro homem, do CEO, dos presidentes das organizações, para que se possa ter uma cultura colaborativa dentro da organização e assim gerar a contribuição dos profissionais dentro das organizações. Gostei da ideia de ser um ouvidor, de ser a pessoa que está com o ouvido aberto para aquilo que os colaboradores estão falando, aquilo que os colaboradores estão pensando sobre a empresa e sobre os seus próprios líderes. Como gerar, como criar esta relação de confiança com os colaboradores, se muitas vezes, e aí eu estou usando aqui uma visão mais padronizada, o pessoal do RH é o pessoal que contrata e demite. Como é que se quebra isso e se gera uma confiança? Nós temos algumas ferramentas para isso, aonde se pode estabelecer isso de maneira confiável. Sistematicamente, nós e as organizações no geral têm um sistema de gestão de clima organizacional, aonde nós fazemos pesquisas de engajamento, elas são pesquisas anônimas, aonde existe uma série de perguntas e os colaboradores podem opinar, mencionando, dando uma pontuação para sua satisfação em diversos fatores, em inúmeros fatores relacionados com a organização. Isso é individualizado e é confidencial. Então, os colaboradores não se sentem expostos ao contribuir, ao expressar as suas opiniões. A partir desse resultado, estabelece-se planos de ação construídos junto com os colaboradores como resposta às suas necessidades, aos seus anseios. Acho que uma outra forma também, Milton, é a relação do líder e liderado. É necessário estabelecer uma relação de confiança entre líder e liderado para que o liderado se sinta amparado, se sinta protegido para falar das suas necessidades. E nós temos também outros canais para o colaborador, aonde ele pode utilizar para falar conosco. Hoje, na nossa organização, nós temos um canal chamado Assiste Online, onde o colaborador pode entrar num e-mail e colocar suas dúvidas, seus anseios, seus questionamentos, eventualmente algum elogio, algum comentário que ele deseja fazer. Nós recebemos isso e damos respostas aos colaboradores, auxiliando na melhor forma, sanando suas dúvidas, buscando gerando uma clareza sobre determinado aspecto. Temos um outro canal também, que é um canal, além de recursos humanos, gerido pela área de compliance, onde os colaboradores podem fazer denúncias anônimas. Então, o colaborador pode entrar nesse canal, fazer alguma denúncia se ele eventualmente sente que alguma prática ou alguma regra não está sendo cumprida adequadamente. É um canal onde se estabelece uma confidencialidade e um zelo com o colaborador e todos eles receberão uma resposta adequada ao seu questionamento, à sua colocação, onde tratamos isso também. Muitas vezes, quando esse canal é utilizado, nós tratamos num grupo de ética formado por uma equipe multidisciplinar para tratar questões relacionadas a compliance e ética. E enquanto nós estamos conversando aqui, eu estou monitorando também as redes sociais, as perguntas que chegam pelos diferentes canais, através do Facebook. A Ana Riso pergunta como fazer uma gestão de RH no serviço público. Eu nunca trabalhei no serviço público, né? Minha atuação sempre foi em empresas privadas, mas eu acredito que a gestão de RH, o olhar precisa estar voltado para as pessoas, para o profissionalismo, sempre buscando das pessoas com que elas extraiam o melhor do seu potencial. Eu acho que o papel de recursos humanos é também conhecer as pessoas, as suas potencialidades, juntamente com os seus líderes,
para que as pessoas possam gerar para as organizações o melhor dos seus potenciais e das suas competências. Eu acho que quando o líder e RH, através de seus programas, podem fazer isso de maneira assertiva, através de seus sistemas, eu acho que a gente consegue ter um ótimo resultado para as organizações. Enquanto isso, o Avis Quadrado Júnior também pergunta o seguinte: como fazer uma gestão de RH em conjunto com a era das redes sociais? Aproveitar para ter uma ferramenta a favor ou fazer alguma restrição? Eu acho que não tem como fazer restrição. As redes sociais, eu acho que são uma realidade na vida dos colaboradores. Muitas ações que nós fazemos, os colaboradores expressam as suas opiniões, as suas emoções, os seus sentimentos e percepções nas redes sociais. Então, eu acho que quando a gente trabalha com uma comunicação franca, transparente e verdadeira, não tem como limitar isso. O uso das redes sociais pode servir, inclusive, para atender uma das questões importantes e um dos desafios do RH, que é gerar o engajamento das pessoas? Sem dúvida, eu acredito que sim. A semana passada nós tivemos um evento na nossa organização, foi a Semana da Criança, e nós tivemos centenas, milhares de publicações na internet, nas redes sociais, em função da atividade que nós tivemos com os colaboradores. Então, os nossos colaboradores promovem o marketing da empresa e a satisfação que tem com as ações que estão sendo realizadas espontaneamente, sem a organização solicitar. Falei aqui em engajamento. Que conceito é esse? O que é um funcionário, um colaborador, um profissional engajado? Esse termo é muito interessante, vem sendo debatido recentemente. Inclusive, a Gallup publicou no início desse ano uma pesquisa aonde ela apontou que 85% dos colaboradores das empresas americanas não se sentem engajados nas suas atividades, nas suas empresas. E o engajamento, é importante a gente entender que ele é um vínculo emocional do colaborador para com a empresa. Ele é um sentimento, ele não está relacionado com as atividades do cargo, das tarefas. E sim, é um sentimento que é gerado pela cultura da organização. É uma forte conexão do colaborador com a empresa que resulta numa contribuição superior, em maior produtividade, em trabalhos com uma maior qualidade, aonde o colaborador ele acaba por contribuir para a organização além das fronteiras naturais da sua atividade regular. O engajamento do funcionário tem mais a ver com a personalidade do próprio funcionário ou mais a ver com políticas internas da empresa? Eu entendo que tem a ver com as políticas internas da empresa, uma vez que eu acho que a gente, como líder e recursos humanos, nós temos o papel de entender as potencialidades das pessoas, as competências das pessoas. E quando as pessoas sentem que as suas competências estão sendo utilizadas em prol da organização, quando elas sentem que a sua atividade é reconhecida, é valorizada, onde ela se sente parte, integrante, numa relação de confiança, ela deve se sentir vinculada, onde ela se sente reconhecida, ela se sente valorizada e, portanto, engajada com a organização. E os benefícios são imensos para a organização, porque o engajamento também pode ser considerado uma forma de sucesso organizacional. Como é que se identifica esse engajamento? Ele se caracteriza de que maneira? É interessante porque não é lógica essa resposta e a Não, gente não não tem, não, consegue não medir, tem uma fórmula não tem matemática, uma né? fórmula matemática e a gente também não dá para dizer faz isso, faz essa receita de bolo. Eu acho que ele está muito relacionado com uma cultura de colaboração, com uma cultura de confiança, com uma cultura de reconhecimento e de organização, na organização. É muito importante, o papel da liderança é fundamental. Eu digo que recursos humanos não tem como fazer recursos humanos somente com os profissionais da área, através das suas ferramentas e programas. Recursos humanos é o papel de cada líder que recebe cada colaborador todo dia, que olha no olho, que eventualmente sabe como ele está se sentindo, sabe se ele está contribuindo bem ou se ele está com algum problema e pode ajudá-lo em alguma necessidade e auxiliá-lo para uma contribuição mais assertiva, mais focada em resultados e de modo que ele também se sinta satisfeito, que os seus anseios pessoais, profissionais possam também ser atendidos
naquela organização. E, nesse sentido, o investimento na liderança é fundamental, com treinamentos, com capacitação. Então, muitas vezes se fala, observa-se o resultado de uma equipe através do desempenho de um líder. Agora, as empresas têm que desenvolver esses programas para que os seus líderes sejam melhores. É a empresa que desenvolve esse programa para isso. Também, eu acho que cabe, sem dúvida nenhuma, eu acho que cabe a cada profissional um processo de autodesenvolvimento, porque cada profissional ele é o gestor e protagonista da sua carreira. No entanto, as empresas também desenvolvem seus líderes, buscando ter um alinhamento sobre a sua cultura. Nós temos inúmeros programas na nossa organização, aonde temos como objetivo fortalecer a nossa liderança frente ao planejamento estratégico, para que eles estejam capacitados para os desafios atuais e futuros nesse momento de transformação em que vivemos. Nos dê um exemplo de um programa de capacitação de líderes que pode ser implantado em outras empresas, em outros grupos. Tem um programa muito rico que nós estamos passando atualmente, que nós fizemos uma parceria com a Fundação Dom Cabral e nós estamos treinando os nossos executivos da Europa Assistance e CABS, que é uma outra empresa ligada à nossa, somos duas empresas no nosso grupo. Esse programa com a Fundação Dom Cabral, um programa de educação continuada, tem como objetivo desenvolver os nossos executivos, líderes, gerentes, diretores, hã, gerando renovadas competências para atingir o planejamento estratégico da organização. Nós vivemos em um mundo de transformação, um mundo acelerado de inovação. Então, temas relacionados à gestão de pessoa, à inovação, a entendimento de atuação no mercado, a gestão financeira, a foco em resultados, são temas que fazem parte desse desenvolvimento. Tivemos já algumas aulas e devemos continuar nos próximos meses. É um programa customizado às nossas necessidades, ao nosso planejamento estratégico, que tende a fortalecer a nossa liderança. Temos outros programas também, onde desenvolvemos internamente, onde o meu time desenvolve um conteúdo, uma metodologia que estão relacionados aos nossos valores, às competências que nós desejamos que os nossos líderes tenham na nossa organização, que se relacionam a questões de comportamento ético, competências organizacionais, a gestão do tempo, o planejamento e organização do trabalho, entre vários outros temas. Agora, Cláudia, no que nós estamos falando aqui é educação permanente, então. Esse é o caminho. Porque nós estamos falando de líderes. Líderes geralmente podem ser pessoas mais experientes, mas eles têm que estar constantemente aprendendo. Vocês estão levando os líderes para a sala de aula. Sem dúvida. E se há uma competência que eu acredito que seja muito valorizada nos profissionais e nos líderes de forma geral, é essa curiosidade, essa vontade de aprender constantemente. É esse anseio por buscas de melhorias e por buscas de fazer um trabalho cada vez melhor. E, nesse sentido, a necessidade do desenvolvimento constante, de aprender, reaprender e, algumas vezes, Milton, até desaprender modelos passados. Né? Romper paradigmas, romper conceitos anteriores para permitir um novo conceito, uma nova forma, novas abordagens. O que você procura no momento da contratação de um profissional? Quando se fala, né, a gente busca por competências, né? Quando se analisa um profissional, é importante entender a história, as empresas pelas quais ele passou, as realizações, as competências desse profissional e também os seus valores enquanto pessoa, para verificarmos se está aderente àquela posição que nós temos. Quando se trata de competências, é muito importante que essas competências estejam relacionadas com a função que a pessoa vai exercer. Então, se eu preciso de uma pessoa na área comercial, é importante que ela tenha uma boa capacidade de negociação, uma boa capacidade de persuasão, são competências que ela tenha foco no cliente, que ela tenha uma comunicação fluida. Se eu preciso de uma pessoa na área de resultados,
essa pessoa precisa ter uma competência, uma orientação a resultados, ela precisa ter uma visão analítica. Se eu preciso uma pessoa que vai gerir pessoas, ela tem que gostar de pessoas, ela tem que ter uma capacidade de ouvir, uma capacidade de empatia. Então, as competências dos profissionais, elas precisam necessariamente estar relacionadas às suas funções, e é isso que nós buscamos. E um outro aspecto também, Milton, é a questão das competências situacionais, porque nós passamos dentro das organizações por situações diversas, por momentos de transformação, por momentos de mudanças. Algumas vezes são positivos e muitas vezes não são positivos. Então, é necessário que os profissionais tenham uma capacidade de adaptação, tenham resiliência, tenham paciência. Muitas vezes é necessário um posicionamento acelerador do desempenho. Então, situações, muitas vezes, requerem dos profissionais uma competência adicional àquela originalmente contratada naquela Uhum. atividade. Então, eu digo que questões relacionadas ao cargo e questões relacionadas às situações requerem que os profissionais se adaptem e atendam com as suas competências, com a sua forma de trabalhar. Tem uma questão, adicionalmente, que eu acho muito importante, que é a capacidade de execução. Isso parece um lugar comum, a capacidade de execução, mas ela é uma competência fundamental, porque, infelizmente, muitas vezes as pessoas procrastinam, elas adiam decisões, elas têm algo em mente, elas têm um plano e elas não colocam em prática. E isso é retratado nas suas vidas particulares e também nos seus projetos profissionais. Então, é muito importante um profissional ter uma capacidade de realizar e colocar em prática as suas ações. Cláudia, você chama a atenção em processos de desenvolvimento ou de treinamento de os profissionais focarem apenas naquelas questões que são mais visíveis, né? Então a gente fala aqui de desempenho, resultado e comportamento e não enxerga muitas vezes questões como o que a pessoa pensa e o que a pessoa realmente sente. Como é que a gente chega a esse ponto? Como é que a gente passa a enxergar isso que está invisível? É muito importante, hoje se fala na psicologia positiva, numa atuação da psicologia positiva, que tem como base considerar os aspectos, as potencialidades e as competências dos colaboradores. Hã, essas questões intrínsecas de emoções, de sentimentos, elas precisam ser levadas em conta no desenvolvimento do trabalho. A psicologia positiva, acho que ela vem para empoderar as pessoas na gestão, quando você atua com um colaborador sendo protagonista da sua própria história, né. Modelos aonde ele pode estabelecer comportamentos que ele deseje empreender e ele tem um apoio e um suporte para desenvolvê-los, né. E assim corresponder aos seus anseios de carreira, seus objetivos organizacionais, suas metas pessoais, inclusive. Questões aqui colocadas pelos nossos ouvintes pelas redes sociais. Tem uma informação aqui do Evandro, o Evandro Franco, ele diz assim: muitas empresas estão terceirizando os seus RHs. Você tem percebido isso no mercado? Não, eu não tenho visto esse movimento. Eu acho que num momento de crise econômica, a gente observou algumas mudanças, algumas reduções, alguns processos de enxugamento de alguns profissionais, mas eu acho que isso aconteceu não só com recursos humanos, aconteceu com todas as áreas de uma forma geral. O que acontece, algumas vezes, em algumas organizações, é que as empresas acabam por terceirizar determinadas áreas específicas que não são core de recursos humanos e elas podem ser geridas por uma outra empresa. Então, folha de pagamento, eventualmente, pode ser terceirizada. Às vezes, um processo de seleção para determinados cargos pode ser terceirizado. Mas, de uma forma geral, como eu disse, passando esse período de crise, eu acho que vem retomando a presença do profissional de RH e de outros profissionais nas organizações de uma forma bastante fortalecida. Pergunta do Valdemar Alcântara: o RH atualmente está levando em conta as faculdades feitas à distância? São válidos esses diplomas? Sim, na verdade, a formação
ela é um quesito bastante importante, dependendo da função que a pessoa atua. Levamos em consideração, sim, obviamente, um currículo com uma formação, com vários cursos, ele é, num primeiro momento, muito bem apreciado. As pessoas que têm uma formação sedimentada, regular, com várias escolas, escolas tradicionais, ele é apreciado. No entanto, no fim do dia, não é isso que conta. A experiência do profissional, seus valores e suas competências são mais importantes do que exatamente a formação. Então, se isso pode ser considerado, sim, pode ser considerado, até porque formações à distância, elas acabam sendo uma tendência e uma realidade de inúmeras organizações. O importante, e hoje a gente vive numa era onde o conhecimento ele é compartilhado, ele está disponível não só nas universidades, como disponível para nós na internet de uma forma geral, nas redes sociais, na internet, no mundo globalizado em que nós vivemos. Então, o mais importante é transferir esses conhecimentos, esses conceitos na prática e realizar, e ser capaz de transformar isso em realizações. E outra questão colocada aqui pelo Avis também é como fazer para retermos os talentos, visto que essa geração de novos profissionais no mercado, os diversos tipos de classificação, fala milênios, Y, etc., eles procuram crescer, às vezes o único caminho é buscar uma nova empresa, um novo emprego. Isso é interessante. Eu acho que um desafio que hoje recursos humanos têm e as empresas de uma forma geral é a conexão entre os profissionais das diferentes gerações. Nós sabemos que no ano de 2025, 75% das organizações elas serão ocupadas por profissionais chamados da geração Y. Então, a conexão e o aprendizado, conjunto entre esses profissionais é fundamental. Sem dúvida nenhuma, essa é uma realidade que, essa pessoa aportou. Tem profissionais, haviam profissionais de geração X, que talvez permaneciam mais nas organizações, mas o fato é que nós ainda estamos aprendendo com tudo isso, Milton. Nós ainda estamos aprendendo a lidar com esses profissionais. Eu acho que um fator fundamental é entender as pessoas, entender também os seus anseios. Uma pessoa, às vezes, de uma geração millennium ou da geração Y, ela precisa ser ouvida e muitas vezes ela quer contribuir de alguma forma diferenciada, em algum modelo não tradicional. Então, novamente, a capacidade do líder de ouvir e dar voz a esse colaborador e verificar como ele pode contribuir mais assertivamente e assim atendendo os seus anseios, seus objetivos ali profissionais é fundamental. E uma questão aqui relacionada à inovação. Qual é o papel do líder em criar um ambiente que incentive a inovação num cenário que muitas vezes as pessoas têm dificuldade ou medo de se mover para não sair da sua área de conforto? A confiança. Eu acho que quando você estabelece uma relação de confiança, é fundamental. Hã, a geração é fundamental essa gestão. Que significa isso? Significa que você muitas vezes vai permitir com que o seu colaborador erre. E sabendo que você, como líder, erra também e pede ajuda também, porque você, como líder, não é dono da verdade. Então, um ambiente onde você permite que seus colaboradores criem, apresentem soluções, onde é dado a voz aos seus colaboradores. Hoje se fala também em gestão compartilhada, aonde diretrizes elas não são tomadas ou dadas somente pelo líder, por aquela pessoa que tem hierarquicamente a responsabilidade para isso, mas ela é compartilhada com os outros membros da equipe. Acho que uma cultura e uma equipe onde as pessoas se sentem à vontade para contribuir com as suas visões, com as suas experiências, você cria um ambiente criativo de colaboração. Muitos dos que nos assistem aqui no mundo corporativo têm pequenos negócios, nem têm grupos tão grandes de trabalhadores e talvez não tenham nenhuma área específica de recursos humanos internamente. Mas precisa incentivar os seus profissionais, precisa inspirá-los, precisa contar com o engajamento deles. Que orientação, que comentário final você poderia dar a estes profissionais que estão aí comandando pequenas equipes e que querem gerar esse tipo de sentimento no seu grupo, até para que tenha uma produtividade maior?
Eu acho que a capacidade de ouvir as pessoas e especialmente entender que todas as pessoas têm potencialidades, as pessoas têm competências e entender aonde estão essas competências. O processo de autoconhecimento é fundamental. Quando você conhece essas potencialidades, seja de si mesmo ou dos seus liderados, e você utiliza essas competências para geração de resultados, isso é fundamental. Isso é simples, isso é ouvindo, isso é entendendo, isso é conversando, isso é estando atento às pessoas, sensível à necessidade, aos anseios das pessoas também. Cláudia Lourenço, muito obrigado pela sua gentileza de ter aceitado o nosso convite, conversar conosco, trazer parte dessa sua experiência na gestão de pessoas, que é fundamental hoje para todas as empresas. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Sou eu que agradeço, Milton. Foi ótimo, um prazer estar aqui com vocês. A Cláudia Lourenço, com quem conversamos hoje aqui no Mundo Corporativo, é diretora de RH da Europe Assistance Brasil. Também faz parte deste livro aqui, ó, História de Executivos dos RHs Mais Admirados. Ela que é uma das gestoras de pessoas mais admiradas do Brasil e coautora deste trabalho que você vê aqui nas minhas mãos, da editora Líder. Portanto, Histórias de Executivos dos RHs Mais Admirados, e aqui tem várias outras experiências na área de recursos humanos que podem, quem sabe, ser aplicadas aí no seu ambiente de trabalho. A você que participou dessa nossa conversa, seja pelo Facebook, pelo Instagram, ao vivo, enfim, a todos vocês que estão conosco, nosso agradecimento. Lembrando sempre que você pode levar também o seu conhecimento, as suas dúvidas, para o nosso grupo de discussões no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN. Vai até lá, se inscreve, é de graça e participe publicando o seu conhecimento. E a nossa ideia é essa, compartilhar o conhecimento. Muito obrigado pela sua participação. Até mais.